Robatus Pluto, kai Sophias, kai Gnoseus teu. Rosax neuranita, ta climata auto, kai Nexeniastoi, hai Rodoi auto. Tradução: ó, como é profunda a riqueza e sabedoria, conhecimento de Deus! Como são insondáveis os juízos dele, ou seus juízos, e inescrutáveis os caminhos deles, ou os seus caminhos. Paulo continua: Tisgar egno non Kyrio, porque quem conheceu a mente do Senhor? Paz, meus amados, Pastor Joimar com vocês, trazendo a continuidade dos nossos estudos de teontologia, virtudes intelectuais e também, neste subtema, o conhecimento e a sabedoria de Deus. Eu espero que você esteja bem e tenha sua Bíblia em mãos para darmos continuidade em nosso estudo. Tudo bem? Bom, fazendo o retrospecto, nós vimos na aula passada que Davi diz: tu me viste substância ainda informe. Salmo 139. É claro que está se referindo a Deus vendo dentro do ventre de sua mãe, mesmo que ele não tivesse ainda um pensamento claro e lógico lá no ventre, como um feto ou como um zigoto. Ainda assim Deus conhece todo o seu caminho. Quer conferir? Salmo 139, veja. Tu me viste a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Deus conhecendo a história de Davi, não só de Davi, como de toda a raça humana, quando ela ainda nem existia. Então, o conhecimento de Deus é total e exaustivo. Exaustivo porque ele esgota os limites do objeto que ele conhece. O conhecimento do homem é um conhecimento sempre parcial. Não é total sobre nada, ou sobre tudo que existe. O conhecimento do homem não esgota o material ou objeto estudado. Deus esgota em conhecimento, em todos os aspectos, aquilo que ele conhece. O conhecimento dele, então, é total e exaustivo. Sobre o passado, repetindo, conhecimento sobre os indivíduos e circunstâncias, nos seus mínimos detalhes, no passado, todos os homens que já viveram, todas as coisas que existiram, tudo que existe hoje, todas as pessoas que existem, todos os aspectos de suas vidas e tudo que existirá no futuro, por toda a eternidade. Deus conhece tudo nos seus detalhes, exaustivamente. Não há nada que ele não saiba tudo sobre isso. É claro que esse pensamento já foi combatido, ou pelo menos já foi entendido de outras formas. Por exemplo, os teólogos jesuítas, segundo Luiz Berkoff, luteranos e arminianos, sugeriram uma ciência média, assim chamada, como solução do problema do conhecimento de Deus a respeito de tudo, inclusive sobre os atos futuros dos homens, sobre a liberdade humana. O nome indica o fato de que ela ocupa um ponto intermediário entre o conhecimento necessário de Deus e o livre, diferindo daquele em seu objeto, que não são todas as coisas possíveis, mas uma classe especial de coisas realmente futuras. Então eles acreditam que Deus não tem um real conhecimento dos atos livres dos homens, veja. Mas sobre eventos futuros, sim. E deste em que sua base não é o eterno propósito de Deus, mas a livre ação da criatura como simplesmente prevista. Para alguns famosos, afirmam que Deus não tem conhecimento de todos os detalhes
das ações dos homens no futuro. E quando tem, é porque ele previu, olhando para o futuro, as atitudes livres desses homens. Os reformados não acreditam assim. Eles acreditam que a onisciência de Deus, ela parte do seu decreto e da sua onipotência, que é de fazer levar a cabo aquilo que ele decretou na eternidade. Então Deus decreta e tem o poder para fazer acontecer exatamente da forma como ele quis. Se o pássaro cai na terra ou no mar, se o homem vai para a direita ou para a esquerda, se o rei toma a decisão A ou B, está tudo dentro do decreto divino. Pastor, mas isso não é demais? Não é Deus tomar toda a ação do homem para si e o homem tornar-se um robô? Não, porque isso é natural para Deus. Não haveria como Deus compartilhar o futuro e as decisões do futuro com uma criatura que nem existia na eternidade. E deixar o destino do seu universo, do seu cosmos, na mão dos pecadores. Não há, nem do diabo. Então, partimos desse pressuposto em que Deus, ele decretou. Uma pergunta que me fizeram foi, mas ele não pode ter decretado? Não é aula sobre livre-arbítrio, tá? Estou respondendo algumas perguntas que me fizeram nesta semana. Ele não poderia ter decretado o livre-arbítrio? Deus não pode decretar nada que vá de encontro com o seu senhorio. Não pode. Simplesmente não pode. Tá bom? Nada que vá de acordo com o seu domínio, nem a sua autonomia. Deus não pode entregar sua autonomia para criaturas, muito menos criaturas pecadoras. Não entregou para os anjos e não pode entregar, muito menos para criaturas pecadoras. Tá bom? Espero que não tenha ficado muito confuso. Mas se você perguntar, nós vamos tentar responder com aulas. Tudo bem? Continuando, dentro desse conhecimento total, exaustivo, nós vemos no livro Atributos de Deus, do Dr. Arthur Walkington Pink, as seguintes palavras: ele conhece todas as coisas possíveis, todas as coisas reais, todos os eventos, conhece todas as criaturas, todo o passado, todo o presente e futuro. Conhece perfeitamente todos os pormenores da vida de todos os seres que há no céu, na terra e no inferno. Nada escapa à sua atenção, nada pode ser escondido dele, e não há nada que ele esqueça. Atributos de Deus, página 25. Vamos para textos bíblicos então, meus amados. Salmo 94, 11. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. No Salmo 139, citado anteriormente, nós lemos: o Senhor me sondas e me conhece. Então, o texto é explicado que Davi revela que Deus tem um conhecimento exaustivo da vida de seus amados em quaisquer aspectos. A interpretação exegética da palavra hakaritani é procura, pesquisa, perscruta, está no modo cal. Por que modo cal? Precisa falar isso? Precisa, porque mostra que ele ali examina detalhadamente algo extensivo. A palavra também que aparece, haká, sonda, examina detalhadamente, esquadrinha, tá? Mostra a plenitude de conhecimento. Por este motivo, a palavra a seguir, yadá, tem que ocorrer junto com ela. É uma força de expressão, sonda e conhece. Por exemplo, quando você conta algo a alguém, ou alguém conta a você, e você diz, olha, verdade? E a pessoa, de forma cabal, querendo eliminar suas dúvidas, diz, verdade verdadeira. Então você já não argumenta mais. Quando ele diz sonda e conhece, ele quer dizer, Deus conhece completamente, por dentro e por fora. Uma força de expressão para mostrar a grandeza e a extensão infinita deste conhecimento.
Então, novamente, citando Pink, vale lembrar, né, antes de trazer Pink novamente, Dr. Pink, Deus não tem um conhecimento a partir de observação, como se ele estivesse na janela do mundo. Eu já cheguei a falar isso outras vezes, observando as pessoas para ver o que elas são, quem elas são. Como alguns dizem, olha, Deus está me vendo, Deus sabe que eu estou certo. Ele não precisa ter esse tipo de observação para saber o que está acontecendo. Eu sei que alguns vão citar textos que dizem que Deus desceu e veio conferir. Novamente, o texto bíblico mostra essas narrativas históricas desta forma para fazer com que o leitor entenda que Deus não é um Deus que está longe, não é um Deus que não se importa, mas que Ele está perto, Emmanuel, e que Ele se importa, Ele vê, Ele está próximo para saber a situação daquilo que Ele decretou e do mundo que Ele criou, para que você tenha essa sensação de segurança de que está sendo observado por Deus, para o justo. Então, conforme Pink, os ímpios odeiam esta perfeição divina, Romanos 8:7, com a mesma naturalidade com que são compelidos a conhecê-la. Gostariam que não houvesse nenhuma testemunha de seus pecados, nenhum examinador dos seus corações, nenhum juiz dos seus feitos, e procuram banir esta ideia de Deus que tem conhecimento de todas as coisas dos seus pensamentos. Deus conhece todas as coisas. É por isso que nós confiamos no Deus Todo-Poderoso. Então, a doutrina do conhecimento de Deus de forma prática. Para termos uma noção clara deste conhecimento e da extensão dele, teremos uma breve descrição do que precisamos entender para este tema. Mas antes eu queria lembrar para vocês que costumeiramente o mundo apresenta um estereótipo do ser divino. Por vezes apresentam Deus como um senhor decano, cansado, um velhinho cansado, que deixou o mundo para lá e só ama as pessoas, só quer amar as pessoas. É claro que isto não é a visão bíblica do ser divino. Um outro estereótipo é Deus apresentado pelo mundo como Deus, como um rei zangado num trono, soltando raios nas pessoas e eliminando a humanidade da sua presença. Mais ou menos parecido com os Zeus da mitologia grega. Um Deus, segundo a mitologia grega, que pode sofrer oposição pelos seus inimigos, pode ser combatido, por vezes traído e ludibriado pelas suas mulheres, que têm relações com as humanas e às vezes é enganado por elas, escondendo seus filhos dele. Mas não é assim com Deus, Criador, Deus da Bíblia. Deus tem um conhecimento total. Paulo, quando fala a respeito desse conhecimento total, não fica zangado, não fica irado e fala, puxa vida, Deus sabe de tudo e eu ainda sofri desse jeito. Não, ele diz o texto que nós começamos. Como é profunda a riqueza e a sabedoria de Deus, os nossos textos, né, do português. A profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Ele exalta a Deus, ele exclama, a profundidade da riqueza. Ele não se zanga com Deus conhecer e saber tudo e sobre todos. Deus tem conhecimento exaustivo sobre os céus. Então a palavra céu na Bíblia sempre vem no plural, Shamayim, devido ao fato de que os judeus entendem que existem pelo menos 3 esferas de céu. O céu atmosfera, o céu que ficam a atmosfera, as nuvens, os luminares, né? E o céu dos anjos, onde os anjos transitam, onde eles operam, de onde eles adoram a Deus e cumprem sua missão também. E o céu de Deus, o lugar onde Deus estabeleceu o seu trono. Então são pelo menos 3 tipos de céu que nós vemos aí mencionados nas Escrituras. Alguns dizem que são 7 céus, né? Nós não vamos chegar a tanto. Mas pelo menos 3. A ideia de céu nunca é isolada, céu. São céus na Bíblia.
Então, na Terra, os homens têm conhecimento ainda limitado dos céus, tanto dos fenômenos atmosféricos quanto do espaço sideral, e muito menos do espaço sideral eles conhecem. E só conseguem prever alguns fenômenos atmosféricos aqui na Terra, que por vezes ainda não se confirmam. Anunciam chuva e faz sol. Anunciam sol e chove. Fazem previsão de estiagem e ocorrem chuvas torrenciais. Todavia, Deus tem completo conhecimento deles, porque os determinou nanometricamente. Eu coloquei essa palavra, assim, eu gostei dessa palavra, porque Deus conhece cada milímetro cúbico daquilo que Ele criou. Não só das pessoas, como também de toda a natureza, todo o cosmos, todo o mundo, com precisão exata. Jó 37,16 diz: Tu tens notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito no conhecimento? Uma pergunta a respeito do conhecimento de Jó, de como funcionam, tá, as nuvens, e ele diz: tem equilíbrio, tem notícia do equilíbrio das grossas nuvens? Como é que elas se mantêm no ar? Como é que milhões de litros de água estão no ar? Não é um conhecimento estéril ou passivo, apático. Quando Deus conhece, Ele domina e Ele governa, tá bom? Uma relação de governo. Jó 38:22. Eu sempre venho aqui para subir aqui a nossa apostila. Acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva? Fala, Jó, você sabe onde fica guardada a neve por tempo devido? Num ciclo interminável, em que ela sempre volta na mesma época e ela sempre se forma naquele devido tempo. Então, Jó 38:24. Onde está o caminho onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Outra pergunta que mostra o conhecimento e o domínio de Deus, do mundo que Ele criou. Deus sabe o caminho da luz. Jó 38:25. Quem abriu regos para o aguaceiro, ou caminho para os relâmpagos dos trovões? Para que faça chover sobre a terra, onde não há ninguém no ermo, em que não há gente, para dessedentar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? Acaso a chuva tem pai? Quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá a luz à geada do céu? As águas ficam duras como pedra, tá? E a superfície das profundezas se torna compacta. Nas perguntas do Senhor, dentro do redemoinho, para Jó, Jó não sabe como se forma os regos para o aguaceiro, quem abre as comportas do céu. Ele não sabe o caminho do relâmpago, mas Deus sabe. Então Deus está dizendo: Jó, você não conhece as coisas limitadas e simples que eu fiz e que eu faço executar? Conheceria você o meu propósito na sua vida? E por que eu fiz isso com você? Isto é um alerta para nós quando nós sofremos por culpa de outros ou dos fenômenos, ou nossa mesmo, nós nunca afrontarmos a sabedoria divina, porque Deus sempre edificará o seu povo através das coisas que Ele faz no mundo. Nós somos edificados pelo sofrimento de Jó. Jó 28:24 diz: porque Ele perscruta até as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus. Então, Ele conhece, perscruta, examina, sabe o que acontece em cada canto do mundo. Jó 28:25. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas. Veja, Deus regula o peso do vento, regulou. Ele sabe que a pressão. Olha que interessante, falando de pressão do vento, peso do vento, no primeiro livro escrito da Bíblia. Então, o primeiro livro porque é o mais antigo, né? Registrado.
Veja, não se falava ainda em pressão barométrica, em peso, que o vento é matéria, mas a Bíblia já fala que Deus regula o peso do vento. O que tem peso? Matéria. E fixou a medida das águas. Deus sabe cada palmo do oceano. Onde estão as águas? Onde se localizam todas as águas do mundo? E qual é a estrutura dela? Com certeza, a fórmula dela. Jó 28, 26. Quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. A água estaria na atmosfera, desce para a terra. Isaías diz que ela desce para a terra e faz o seu papel, cumprindo a palavra de Deus. Ela rega a terra para que haja a possibilidade de colheita e de pão a quem tem fome. E ela sobe novamente, umedecendo o ar e renovando o ciclo novamente, indo para outra direção. E outras nuvens chegam na região e fazem aquele papel, e aquelas águas que evaporam vão para outro lugar, cumprindo o ciclo que Deus determinou. Sabedoria infinita. Agora falaremos a respeito do conhecimento exaustivo de Deus sobre o que se passa na terra. Continuando, Jó 38, 4. Onde estavas tu, Deus dizendo para Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-mo, se tens entendimento. Quem lhes pôs a medidas, se é que o sabes? Então, falar sobre a medida da terra, sobre os alicerces da terra, a palavra filamentos no grego, na Septuaginta. Então, aqui é as colunas que sustentam a terra. Lembrando que Deus fala sempre com o homem na linguagem que o homem pode entender. Tá bom? Então, você que é geólogo, que é físico, que é historiador, outro cientista de outro ramo da ciência, né, fora dessas que eu falei, sempre se lembre que Deus está falando com homens simples, não tem um conhecimento tecnológico de hoje, mas mesmo assim, suas palavras são firmes, não são ingênuas, são simples, e vão se confirmando, sem poderem ser refutadas. Então Deus tem conhecimento exaustivo do que se passa na terra. Isaías 40, verso 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Então Deus pesa os penhascos gigantescos, pesa os montes, os morros, os outeiros, os lugares altos, e sabe exatamente qual o peso de tudo isso. E a palavra que é apresentada é o pó da terra. Lembra da palavra pó que nós já vimos aqui? Rapar, tá? Vaeretz. Então, a partícula, aquela que se levanta no ar, aquele pozinho fino, não é o grão, é o pozinho fino que se levanta. Então, ele pesou o pó da terra, pó por pó, partícula por partícula. Deus sabe a estrutura de todas elas, conhece e sabe para onde vai cada uma. Então veja, é um conhecimento exaustivo sobre tudo que existe. O texto de Isaías, a mensagem principal é para que o rei confiasse e o povo deixasse aliança com os estrangeiros que os levavam a pecar com idolatria, a autossuficiência de terem uma boa produção, lá no século VII a.C., e confiassem no Senhor. Vocês têm que confiar em mim. Quem vocês acham que fez o mundo inteiro e pode dar para vocês uma vida e segurança? Então, Deus conhece toda a situação. Por isso que o povo, mesmo oprimido, tem que recorrer ao joelho no chão, orando e buscando de Deus o socorro e os cuidados. Em qualquer situação, inclusive hoje, em nosso país ou em outros países pelo mundo, onde há opressão, nós temos que recorrer ao poder de Deus para livramento. Continuando, Deus tem conhecimento exaustivo do que se passa no céu, entre os astros. Isaías 40, 26.
Levantai ao alto os olhos e vede. Olhe para o céu. Deus está dizendo: quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, aos quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nem uma só vem a faltar. Isso é maravilhoso, né, meus irmãos? Porque quando nós olhamos para o céu, eu já vi o céu de lugares que as estrelas iluminavam o chão. Alguns de vocês que já foram para a Amazônia, que já foram para o interior do Nordeste, sabem que há lugares onde não há eletricidade, a luz elétrica, que numa noite, nem é noite de lua, uma noite sem lua, as estrelas iluminam o céu, claro, e sem nuvens, né? Você consegue ver a sombra a partir das estrelas. Mas você olha para aquele céu maravilhoso e consegue ver a grandeza de Deus. Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite traz conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Contudo, o Senhor faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Isso é maravilhoso, porque mostra que Deus tem conhecimento. O texto que nós lemos de Isaías, agora há pouco, ele fica mais bonito quando nós vemos nos estudos da física que nosso sistema solar, nosso Sol, é uma das bilhões de estrelas que existem na galáxia. E que existem bilhões de galáxias. Galáxias são aglomerados de sistemas solares, de estrelas. Tá? E tem galáxias com mais de 1 trilhão de estrelas. É um número que não dá para contar enquanto você vive. Não dá para você contar de 1 a 1 bilhão, mesmo durante a sua vida. Também não dá muito menos de contar de 1 a 1 trilhão. Mas tem galáxias entre as bilhões que existem com mais de 1 trilhão de estrelas. E a Bíblia diz que Deus faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, aos quais ele chama pelo nome. Essa linguagem é uma linguagem pastoril do Antigo Testamento e do Novo Testamento. De um pastor que tem poucas ovelhas. Olha Deus dizendo que para ele os trilhões de estrelas são poucas ovelhas. Era comum aquele que tinha poucas ovelhas chamá-las pelo nome. E elas vêm no meio rural. Você que está aí na fazenda, no sítio ou no interior, que tem contato com o meio rural, sabe que você consegue chamar algumas vacas pelo nome. E elas vêm. Ou ovelhas, ou cabras. A ideia é, para Deus, tudo isso que para nós é infinito, para Deus não é nada. Não é nada. É como se fossem poucas ovelhas que ele conhece uma por uma. A estrutura delas, quem são, e as chama pelo nome. Então, meus irmãos, por hoje nós ficamos por aqui. Continuaremos na aula que vem com uma visão rápida a respeito do conhecimento de todos os salvos. Deus tem conhecimento de todos os salvos na glória. Deus tem conhecimento de todos os anjos que o servem, inclusive do pensamento deles. Deus tem conhecimento exaustivo do que se passa na terra e do pensamento dos homens. Deus tem conhecimento exaustivo do que se passa no inferno, na mente dos demônios, na mente dos homens que estão no inferno, na mente do próprio diabo. Deus tem conhecimento das almas perdidas. Deus tem conhecimento teórico do passado, tanto do passado em si, quanto teórico do passado. Teórico do presente, teórico do futuro. Deus tem conhecimento de todas as coisas. Até a aula que vem, que Deus te abençoe. Não perda a próxima aula. Fique com Deus.